noite sobre Naamã. Quem foi Naamã? A Bíblia vai falar que Naamã era capitão do exército da Síria. A Síria era um dos maiores, mais fortes e poderosos países nessa época. Então Naamã, ele foi um capitão que através dele a Síria conquistou muitos territórios. A Síria cresceu, venceu muitas batalhas através de Naamã, e por isso ele se tornou um grande homem, um homem famoso, um homem de respeito. E ele era um homem vencedor, porém, olha aqui, porém leproso. Era este homem um herói valoroso, porém leproso. Eu já quero declarar sobre a tua vida nessa noite que Deus vai resolver os poréns da sua vida. O que são poréns? São situações adversas que ofuscam as glórias, as conquistas, as alegrias e as vitórias da vida de uma pessoa. Naamã, ele era vencedor, Naamã era valoroso, era respeitado, ele era um homem próspero, porém a lepra que ele tinha era uma guerra que ele não podia vencer. Era uma batalha que estava dia após dia destruindo as alegrias, os regozijos, as celebrações de cada vitória. Por quê? Por causa das dores, por causa da situação de afastamento. Imagina só, irmãos, em cada festa de vitória, cada festa de conquista, Naamã, que era o herói, ele não podia ficar no meio da festa, ele tinha que ficar retirado por causa da sua doença. Ele não podia chegar em casa depois de uma batalha e abraçar a esposa e abraçar os filhos por causa da doença. Ele tinha tanta prosperidade, ele muito tinha que desfrutar, porém não desfrutava por causa da doença. Esse era o porém, e muitas pessoas hoje vivem nesse dilema. São abençoadas financeiramente, mas tem um porém de uma enfermidade. Outros são abençoados financeiramente, têm saúde, mas o porém deles está no casamento. Outros têm saúde, têm prosperidade, têm um casamento feliz, mas o porém está na vida espiritual que não cresce. E assim muitas pessoas vivem nessa situação de poréns. Eu sou feliz, porém, eu sou próspero, porém, meu casamento é feliz, porém, eu tenho saúde, porém. Mas eu já disse e vou repetir: Deus nessa noite vai resolver os poréns nessas vidas. Aí numa dessas batalhas vem de Israel uma moça cativa. Essa moça foi levada para o cativeiro na casa de Naamã. Essa moça israelita, prisioneira de Israel, ela entra naquela casa e se torna uma empregada, e ali ela vai trabalhar para a esposa de Naamã. Ali ela vai fazer as coisas da casa, e ela vai observar a situação, o clima ruim daquela casa, o clima de tristeza, de amargura. Por quê? Porque ela convivia com as tristezas da esposa de Naamã, com as tristezas dos filhos, com as conversas, né? A doença está piorando. Ele se sentiu muito mal essa noite. Ele mandou uma mensagem aqui para levar outras roupas, porque aquelas roupas todas já estão sujas, já estão cheias de pus. Então aquela menina por tantos dias escutou essas histórias, que o coração dela não aguenta, o coração dela se move, se comove, e ela então vai abrir a boca e ela vai dizer um dia para sua senhora, a esposa de Naamã: quem dera que o meu senhor Naamã conhecesse um profeta que tem lá na minha terra. Eu tenho certeza que ele seria restaurado, que ele seria curado, eu tenho certeza que ele ficaria saudável. Irmãos, essa notícia, ela correu dentro da casa de Naamã, e ela chegou para Naamã como uma última porta, como uma luz no final do túnel, como a última esperança para aquele homem ter a história mudada. Porque, igreja do Senhor, a lepra não tinha cura. Então o que esperar de um homem leproso? Só ele definhando até a morte. Mas agora veio uma esperança que não era de um médico, que não era de um remédio, era de um milagre. Aleluia! Quem pode glorificar a Deus? Porque esse Deus é Deus de milagres. Aleluia! Aquela menina, ela nos dá um grande exemplo de bom testemunho de cristãos. Ela tinha tudo para estar naquela casa, irmãos, reclamando.
murmurando: por que Deus permitiu eu entrar nessa casa? Por que Deus permitiu eles me tirarem da minha família? Por que Deus permitiu eu ficar nessa situação cheia de saudades, de tristeza de não ver meus pais? Mas ela não, irmãos, ela deu testemunho de uma verdadeira serva de Deus ali. Ela testemunhou do Deus que ela servia. Apesar das circunstâncias do lugar ruim, ela estava ali para glorificar o nome do Senhor. Eu vou dizer para você que muitas vezes Deus nos coloca em lugares, até mesmo dentro da nossa família, em um emprego, em um bairro, que não é exatamente o lugar que a gente gostaria de estar, por causa de um ambiente de idolatria ao nosso redor, por causa de um ambiente de pecado ao nosso redor. E a gente pergunta: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio desse povo que é só falar palavrão, no meio desse povo que é só pecado, no meio desse povo que é só blasfemar do nome do Senhor? O que eu estou fazendo aqui? Teve gente que já falou comigo: eu não sei por que eu nasci nessa família, na família deles que eles estavam falando, não sei porquê, mas eu disse: é porque Deus tem um plano com você dentro dessa casa. Você foi o primeiro, você foi a primeira para trazer luz no meio dessas trevas. Então, eu não sei onde você está, não sei como é seu trabalho, como é a tua casa, como é a tua família, mas eu sei que se você serve a Deus de verdade, tudo aconteceu por um propósito. Você está aí naquele trabalho, nessa família, nesse bairro, com um propósito de fazer a diferença, de testemunhar o nome do Senhor. Aquela menina fez diferença na casa de Naamã. Irmãos, fazer diferença aqui dentro da igreja é maravilhoso, mas é relativamente fácil, porque se eu não quiser fazer a diferença, o irmão faz, a irmã faz, o outro faz, junta todo mundo e faz a diferença, e acaba me envolvendo nessa diferença também. Mas lá fora, nas trevas, quando você é o único crente na turma, quando você é o único crente na escola, vocês aí jovens que ainda estudam, crianças e adolescentes, você que é o único crente lá da sua sala, faça a diferença como essa moça aqui. Olha a situação difícil ao seu redor e declare uma palavra de esperança. Diga para as pessoas: Jesus tem solução para vocês, Jesus tem cura para vocês, Jesus tem libertação para vocês. A vida não precisa ser assim, porque Deus tem uma porta aberta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Naamã se encheu de alegria. Isso foi muito bom, muito importante. Nos traz uma lição também. Quer viver os milagres de Deus? Dê ouvido às palavras de Deus que vêm até você através das pessoas que Deus coloca no seu caminho. Dê ouvidos. Aqui eu falei do lado da menina, mas deixa eu falar do lado de Naamã. Ele só foi tocado pelo milagre de Deus no decorrer dessa história, porque começou na casa dele. Quando ele ouviu a mensagem e acreditou, ele teve esperança sobre a mensagem que foi falada. Tem um profeta de Deus que pode resolver o seu problema no nome do Senhor. Nós viemos aqui essa noite, eu sei que há uma infinidade de problemas nas nossas vidas, nas nossas famílias. Tem uns aqui com problema de enfermidade, tem uns aqui talvez com problemas financeiros, outros aqui talvez com algum problema na justiça, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que a palavra de Deus, ela vem hoje, ela veio no domingo, ela vem outros dias para nos trazer esperança. E quando nós abrimos o coração, igreja, e damos ouvido à palavra do Senhor que nos é ministrada, nosso coração se enche de fé. E quando o coração se enche de fé, o caminho se abre para que o milagre venha e se faça nossa vida uma realidade. Aleluia. Pegue todas as mensagens, irmãos. Pode ser uma criança pregando aqui, não que as crianças sejam menos, mas eu digo, pode ser uma criança ou até um ancião. Estou pegando as faixas etárias, seja uma mulher ou um homem, uma pessoa casada ou um jovem que ainda não se casou, seja quem for, se for homem e mulher de Deus, e com certeza será. Eu só permito vir aqui na frente quem é de Deus. Então vai ser uma palavra de Deus para o seu coração. Pega, abraça e vive o poder da palavra. Aleluia. E enquanto eu falo aqui da palavra, o Senhor me mostra o Ednan. Levante a sua mão, Ednan. O Senhor me mostra que tem um ministério da palavra contigo. O Senhor me mostra que quer te usar no poder da palavra.
todas as demais coisas deixa na mão de Deus, que Ele acerta. Mas ponha essa mensagem profética no teu coração. Tem um propósito de Deus contigo para pregar a palavra do Senhor. Amém? E é Deus que faz, é Deus que faz. Meu Deus, que coisa tremenda. Deus agora abriu a visão aqui, irmãos. E eu vou passar. Lá vai, depois vai lá pagar. Nosso irmão Everton, levante a sua mão, Everton. O Senhor me mostra que quer usar você no profético. Ele quer usar você nas mensagens proféticas. Busca isso, busca mesmo ser cheio do Espírito Santo, porque Deus quer falar através da sua boca. Amém? Aleluia. O nosso irmão cooperador Glaucio, levante a sua mão. O Senhor me mostra a autoridade de libertação na sua vida. Busque isso. Deus quer te usar na libertação, para mandar para desmanchar da macumba. Aleluia. O capeta caiu por terra. Receba esta unção de Deus. Igreja, aplaude o nome do Senhor. Eu vou sentir a glória de Deus aqui. E aí veja só, Naamã, com essa palavra, ele vai até o rei da Síria. E ele vai dizer sobre o que ele precisava. Eu preciso ir para Israel. Lá tem um profeta. A menina de Israel falou. E eu acredito que se eu for lá no profeta eu vou ser curado. E o rei da Síria, que gostava muito de Naamã, ele vai dar cartas para Naamã. Veja só o que diz aqui, olha. Vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel, versículo 5. E ele foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel. Esse é um caminho de milagres, que começa com uma mensagem, encontra fé no coração de Naamã, mas Naamã, para ir até o lugar do milagre, ele precisou se esforçar. Nós precisamos nos esforçar, irmãos, na presença de Deus. Veja só, as estradas eram terríveis, eram perigosas porque tinham muitos bandidos, eram estradas péssimas, não tinha asfalto, não tinha pavimentação, e eram longas viagens porque não tinha carro, não tinha avião. Então era uma dificuldade para Naamã sair da Síria e ir até Israel, onde Eliseu estava. Por que era uma dificuldade? Porque além da distância, da estrada ruim, do perigo da estrada, ele era um homem doente. Ele era um homem cheio de dores, cheio de feridas, cheio de chagas. Então, igreja, foi muito difícil, mas Naamã não mediu distância, ele não mediu os esforços a serem feitos, ele foi até onde o milagre estava. Esforça, meus irmãos, porque a Bíblia diz: esforça-te, tem de bom ânimo, que o Senhor será contigo. Eu sei que levantar de madrugada, irmãos, é um esforço, porque vem o sono, vem o cansaço, você precisa levantar cedo para trabalhar, mas esforça, porque vai valer a pena. Nós estamos nessa campanha de oração e jejum, e eu sei que é esforço, mas vai valer a pena, irmãos. Todo esforço que nós fazemos, depositados na fé no nome de Jesus, não é esforço em vão, não é jogado fora. Então Naamã se esforçou, se esforça para vir à igreja. Muitas vezes você está cansado, muitas vezes seu corpo pede cama, mas vem a si mesmo, vem adorar o Senhor, mesmo cansado, porque os seus esforços não serão em vão. Deus está depositando nos depósitos espirituais da sua vida. Cada vida no culto, cada noite de adoração, Deus está acrescentando mais e mais e mais e mais sobre você. Aleluia. E aí, veja só, ele vai até Israel. Porém, veja o que vai acontecer aqui, olha. Chegando em ti, leva a carta ao rei de Israel. Versículo 6. Logo chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Versículo 7. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: sou eu Deus para matar e vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, em vez de que este busca ocasião contra mim. Então Naamã vai, e ele vai até o rei de Israel, e na carta estava escrito do rei da Síria para o rei de Israel: estou te enviando Naamã, cura ele da lepra. O rei de Israel diz: eu não tenho poder para curar esse
homem. O rei da Síria está procurando uma forma de promover uma nova guerra contra nós, porque esse homem vai voltar doente, e aí vai ser mais um motivo para ele vir e guerrear contra a gente. O que é que nós aprendemos aqui? Naamã estava cheio de fé. Naamã tinha uma palavra que mexeu com ele se esforçou, mas ele foi no lugar errado. A bênção não estava no palácio, a bênção estava na casa do profeta. Não tinha a palavra de Deus no palácio, a palavra de Deus estava na casa do profeta Eliseu. E tem muita gente assim hoje, irmãos, que está cheio de fé, que se esforça, mas está indo para lugares errados. Tem gente que deposita sua fé nos pés de entidades malignas. Tem gente que faz maior esforço, irmão, para ir a longas distâncias, colocar um ritual, colocar uma oferenda, esperando de forças das trevas que venham lhes abençoar. Tem pessoa depositando a sua fé em lugares errados, como Naamã foi no lugar errado. E não adianta ter fé e ter força e ter ânimo, mas ir para lugares errados. Porém, o que compete a mim e a vocês é ver alguém que está cheio de fé, mas que está em lugares errados, conduzir essa pessoa para os lugares certos. Aleluia. Compete a nós, irmãos, sermos luz para essas pessoas, pegarmos na mão delas com todo amor e carinho e dizer assim: olha, deixa eu te mostrar Jesus, deixa eu te ensinar a orar, deixa eu te ensinar a buscar a presença de Deus. Vem aqui, deixa eu ler um versículo da Bíblia com você, porque a pessoa está sedenta, irmãos, a pessoa está querendo. Eu acredito que você tem um colega, uma colega, um parente assim, que é sedento de Deus, mas está desorientado, não sabe o que fazer da vida, às vezes já até se frustrou, né? Depositou a fé em alguma entidade, em algum poder espiritual, e foi frustrado, não teve nenhum socorro. Mas você conhece o caminho, você conhece quem é o socorro, você conhece quem é a vitória, você conhece quem pode mudar a vida. Então seja você o condutor desse Naamã. Pega na mão dele e diz: ô Naamã, no palácio não tem cura para você não, mas eu conheço aonde que tem. Vem comigo que eu te levo para a casa do profeta, eu te levo para onde tem palavra, eu te levo. E assim Naamã foi conduzido até a casa do profeta Eliseu. E quando ele chega, veja só o que vai acontecer no versículo de número 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seu carro, parou à porta da casa do profeta. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, e esse mensageiro disse: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Olha aí. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar da lepra e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com indignação. Versículo 12 aí, o último que eu li. O que acontece? Naamã vai com uma visão. Deus vai fazer assim, assim, assim. O profeta vai levantar a mão, vai orar por mim, né? Eu vou ser recebido ali com aplausos, porque eu sou um homem famoso. Mas nada disso acontece. Nada disso. Naamã não tem uma recepção calorosa como ele tinha lá na terra dele. O profeta nem vai ver ele, irmãos. Olha só, o profeta nem vai atender Naamã. O profeta manda um servo, vai lá e diz para ele: mergulha 7 vezes no Jordão e você fica curado. Naamã teve isso, irmãos, como até uma afronta para ele. Naamã teve isso como um desprezo, como uma coisa assim: esse homem não tem nada para me oferecer, eu estou perdendo meu tempo aqui. E se é para mergulhar em rio, lá na minha terra tem rios melhores do que esse Jordão, eu vou me embora. O que acontece com muitas pessoas nos dias de hoje? É que se frustram diante da presença de Deus, porque imaginam que Deus vai fazer de uma forma, mas Deus escolhe fazer de outra maneira. Muitas vezes a pessoa espera que Deus vai atender exatamente do jeito que ela traçou para Deus fazer. Ela cria aquela imagem
né? Deus vai fazer uma obra assim, Deus vai usar o profeta assim, Deus vai abrir uma porta desse lado, Deus vai fazer algo nessa direção. E muitas vezes Deus não faz assim, dessa forma, dessas maneiras, mas Deus escolhe outras maneiras de operar. E se a gente não tiver de coração aberto para entender, a gente se fecha e perde a bênção do Senhor. Às vezes a pessoa vem para o culto, Deus vai usar um profeta para falar comigo lá no culto, numa revelação. E a revelação às vezes não vem, mas vem uma palavra através da pregação. Ah, Deus vai usar alguém para pregar lá, hoje vai falar comigo, e às vezes não vem na pregação, mas vem no louvor. Às vezes não vem na pregação, não vem no louvor, não vem na revelação, e aí termina o culto, alguém pensa assim: ah, Deus não falou nada comigo, Deus não está vendo a minha oração. Mas ali chega de fora, o irmão chega e pega na sua mão e te entrega uma mensagem de Deus. Deus tem as suas formas de trabalhar. O importante é a gente estar aberto e entender que o Senhor Ele vai fazer da melhor forma na nossa vida. E não importa se vai ser para mergulhar em rio ou levantar de mãos e ser curados. O que importa é que Deus vai fazer. Amém? Levante a sua mão para mim e diga assim: Senhor, eu aceito o teu agir. Faz na minha vida a tua obra completa, como o Senhor quiser fazer. Eu estou totalmente aberto, com o coração aberto para receber o trabalhar do Senhor na minha vida. Amém? Palmas e glória a Deus. Palmas e glória a Deus. A ordem foi: mergulha 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão, irmãos, era um rio sujo. Era um rio cheio de lama. Era um rio que não era rio para mergulho. Mas aí já vem o teste da fé, da humildade e da perseverança. Para vencer com Deus nós temos que ter essas 3 coisas. Nós temos que ter fé, nós temos que ter humildade, nós temos que ter perseverança. Deus estava provando Naamã nisso aqui, para ver se ele realmente acreditava. Se ele realmente acredita, ele vai mergulhar. Mesmo contra a sua vontade, ele mergulha. E se ele realmente acredita, e se a fé dele é firme, ele vai perseverar. São 7 vezes, ou seja, ele tinha que insistir, porque não ia ser no primeiro mergulho, ia ser depois do 7º mergulho. E ele ia ter que ter a humildade. Um homem rico igual ele, um homem famoso igual ele, um homem estrangeiro numa terra inimiga, mergulhar no pior rio da região. Isso era humildade. Mas ali Naamã queria ir embora, irmãos. Ele queria ir embora. Mas os amigos dele, que bênção. Que Deus nos dê mais amigos assim, amém? Que Deus coloque na nossa vida amigos que nos aconselham, amigos que nos seguram para a gente não fazer bobagem na nossa vida, amigos que não nos deixam perder a bênção de Deus, amigos que dizem para nós: olha, não desiste não, Deus é contigo, olha, não desanima de fazer a palavra de Deus na sua vida não, olha, mergulha, vai adiante, ora mais, vai valer a pena, não desiste de jejuar pela tua casa não desiste de buscar o teu socorro pela sua família não desiste da tua cura não, Deus vai fazer uma obra. Os amigos de Naamã falaram isso para ele. Não, Senhor Naamã, eram amigos e servos. Senhor Naamã, não vai embora não, já estamos aqui. Se o profeta tivesse mandado uma coisa muito difícil, você não faria? Faria. Então, mergulha no rio. Se der certo, Deus, se não der, a gente vai embora. Oh, glória a Deus. Naamã também mergulha. Ele mergulha a primeira vez, nada. Mergulha a segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Quarta, quinta, sexta, 7ª vez ele mergulha. Eu posso imaginar comigo como ele já estava ansioso, já querendo que acabasse aquilo rápido. Mas na 7ª vez ele mergulha leproso. E ele sai dali curado. Não tem mais dores, e a pele dele é restaurada, de tal forma que fica com a pele de um menino, uma pele saudável. E o Naamã então ele sai agora todo feliz, porque valeu a pena o seu esforço, a sua fé, sua humilhação, a sua insistência, valeu a pena. E agora ele vai fazer algo muito forte, que traz um ensinamento muito grande para nós, irmãos. Ele vai se levantar, veja só, versículo 15: voltou
ao homem de Deus. Ele voltou ao homem de Deus, ele voltou ao profeta, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. O que ele está fazendo, irmãos? É o seu gesto de gratidão. Ele vai agradecer o profeta, e ele vai agradecer a Deus. Ele poderia muito bem dali mesmo ir para a sua casa. Ele tinha muito que reconquistar, que reconstruir na sua vida lá, agora curado. Que expectativa de encontrar-se com seus amigos e familiares, sua esposa, seus filhos, e dar aquele abraço que há anos não podiam ter. Mas antes disso, ele vai voltar para agradecer. E aqui nós temos o ensinamento: seja grato. Seja grato àquilo que Deus faz por tua vida. Seja grato para ver de onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou, da onde Deus está te tirando e aonde Deus vai te colocar ainda, nas bênçãos e nas vitórias que Ele tem para ti. Infelizmente, agora eu vou falar, não é sobre vocês, é sobre o mundo em geral. Muitas pessoas, elas estão sendo curadas, elas estão sendo prósperas por Deus, elas estão sendo abençoadas, irmãos, mas infelizmente quando elas se veem abençoadas, quando vê a saúde, a prosperidade, a família estabilizada, ao invés de se render aos pés do Senhor e dizer graças a Deus com a sua boca e com a sua vida, porque nós vamos ver daqui a pouco que Naamã não vai ficar só na gratidão de lábios, ele vai ter outras atitudes. Ao invés de agradecer, muita gente quando fica bem, vira as costas para Jesus, vai para o pecado, vai para o mundo, vai gastar os benefícios que Deus deu lá nas mãos de Satanás. Mas que não aconteça assim comigo nem contigo, irmãos, que nós sejamos pessoas agradecidas, que quanto mais Deus fizer para nós, mais a gente louva o nome dele, mais a gente agradece, mais a gente coloca a nossa vida à disposição do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí ele vai agradecer levando uma oferta para o profeta. Ele vai levar uma oferta para o profeta. Só que o profeta não vai aceitar essa oferta. Por que ele não vai aceitar? Porque a oferta, ela tinha que ser devolvida na fonte. E quem foi a fonte? A fonte não foi o profeta Eliseu. A fonte veio da mensagem que a menina trouxe. A fonte desse milagre, Eliseu foi o caminho. Eliseu foi o instrumento de Deus, mas a fonte foi a menina. Então, o Naamã, ele tinha que devolver essa oferta para a menina lá na casa dele. Não sei se ele fez isso, mas o profeta não pegou a oferta que não era para ele, era para a menina. Mas aí, o Naamã vai tomar uma outra atitude. Versículo 17: se não queres, desse a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Agradeceu com a sua voz, agradeceu com a sua boca, mas ele agradeceu com a sua própria vida, porque a terra da Síria era uma terra de idolatria, era uma terra de vários deuses. Inclusive aqui, olha, tem um deus chamado Rimon, que era o deus adorado pelo rei da Síria. Mas Naamã, após o milagre, ele vai entregar sua vida ao Deus de Israel. Olha só que maravilha, aleluia. É muito importante não só dizer graças a Deus, mas dizer: a minha vida agora é do Senhor, o meu caminho agora é do Senhor, os meus planos agora são do Senhor, a minha história agora é do Senhor, toda a minha trajetória agora é do Senhor. E ele leva essas terras, sabe para quê? Para lá na Síria, ele levantar um pequeno altar, para ali ele oferecer a sua adoração ao Deus de Israel. Aquela terra que ele levava de Israel seria a conexão dele com a terra de Israel, em gratidão ao Deus de Israel que havia mudado a sua história. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você que acredita que Deus pode fazer a mudança dos poréns na sua vida. Eu quero orar com você que nessa noite tem uma lepra na tua história, uma lepra chamada